Oi pessoal, um salve para você que curte o nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos resolver um cálculo de teor de umidade da madeira que caiu em uma das provas do ENAD para engenharia florestal. Além de resolver, vamos explicar também de forma bem rápida alguns conceitos interessantes, como por exemplo, como pode ser possível que a madeira contenha 120% de umidade, ou seja, há mais água na madeira do que o tecido comporta. Então é isso, continue assistindo e se você não é inscrito, clica aí, inscreva-se agora e acompanhe as novidades do canal. Vamos lá? Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Hoje nós vamos fazer um cálculo de teor de umidade que constou em uma das provas do ENAD. O ENAD é o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, para os alunos de nível superior que estão prestes a colar grau. No enunciado dessa questão do ENAD, então dizia o seguinte: 20 metros cúbicos de madeira de jatobá e 20 metros cúbicos de madeira de pinos foram secos em estufa. As árvores, logo depois de abatidas, foram imediatamente serradas e os teores de umidade inicial encontrados foram de 50% para jatobá e 120% para pinos. Aqui eu tenho que fazer uma ressalva. Em geral, nós entendemos pela matemática, pelo que a gente aprende durante os anos de escola, que o total possível para uma determinada quantidade é 100%. Então 100% é o todo. Mas quando se trata de umidade de madeira, como a madeira é um tecido vegetal que ele expande, ele contrai quando perde umidade e ele expande, ele incha quando há muita umidade disponível, esse teor de umidade pode ser superior a 100. Então isso aqui é plenamente admissível e factível. Você encontra árvores recém-abatidas com teor de umidade acima de 100%. Dito isto, as respectivas densidades básicas foram 0,88 gramas por centímetro cúbico e 0,44 gramas por centímetro cúbico, ou seja, 0,88 para o jatobá e 0,44 a densidade do pinus. Sabendo-se que o teor de umidade é a razão entre o peso da água existente na madeira e o seu peso quando absolutamente seca, e que, aí ele dá a deixa para você resolver essa questão, e que densidade básica é a razão entre o peso da madeira absolutamente seca e o seu volume quando verde, calcule para a madeira de jatobá e pinos. Aí ele pede, a letra A quantidade de água a ser retirada em litros até o ponto de saturação das fibras, que é o PSF, em torno de 30% de umidade. Se você quiser esclarecer um pouquinho, nós temos 2 vídeos que tratam dessa questão de teor de umidade. Nessa mesma playlist você pode conferir isso depois. A quantidade de água, na letra B, a ser retirada em litros do ponto de saturação das fibras, ou seja, de 30%, até o teor de umidade final de 12%. Você sabe que de 12% para baixo ela já é considerada tecnicamente seca e apta a ser destinada a qualquer uso comercial. Então são as duas questões. Na letra A ele quer saber do teor de umidade atual, ou seja, de 50% de umidade do jatobá e 120% de umidade para pinos, quanto que precisa ser retirado de água até o ponto de saturação das fibras. E na letra B, do ponto de saturação das fibras até atingir o ponto de secagem comercial, quanto que precisa ser retirado de água. E ele coloca aqui, considere o teor de umidade no PSF igual a 30%. Então ele deu aqui os dados, Para o pinos são 20 metros cúbicos, o teor de umidade é 120% e a densidade do pinos ele também deu 0,44 gramas por centímetro cúbico. Esse símbolo aqui é o símbolo da densidade, a letra grega ρ, está dado em gramas por centímetro cúbico, uma razão entre massa seca e volume verde.
E para o Jatobá são 20 metros cúbicos também, teor de umidade em torno de 50% e a densidade 0,88 gramas por centímetro cúbico. Vamos para a resolução dessa questão do ENAD, então. Aqui só um detalhe, né? Como eu já havia adiantado, quando ele diz assim, ó, que a densidade básica é a razão entre o peso da madeira seca e o seu volume quando verde, ele já dá uma orientação que tipo de fórmula que você vai precisar usar. Por isso que ele deu a densidade aqui. Nós vamos precisar calcular um dos dados dessa questão usando a fórmula da densidade. Então vamos ver aqui. Aqui estão os dados, apenas repetir aqui, vamos fazer a solução da letra A para o Pinus. Bom, conhecendo-se que a fórmula da densidade é massa seca pelo volume verde, e que sendo a densidade do Pinus de 0,44 gramas por centímetro cúbico, nós podemos transformar essa informação para metro cúbico, para padronizar e facilitar o cálculo. Então basta multiplicar por 1000 e nós vamos ter que a densidade do metro cúbico do Pinus é de 440 kg. Se nós substituirmos na fórmula da densidade essa informação, nós vamos encontrar o peso seco do Pinus. Veja bem, se eu transpor esse numerador aqui, que é massa seca, para o outro lado, eu passo a densidade multiplicando o volume verde. Então, eu vou ter massa seca é igual a densidade vezes o volume verde. Veja bem, a densidade nós já temos. E o volume ele deu, que é 20 metros cúbicos. Então, eu posso calcular que o peso seco, a massa seca é igual ao peso seco, né? É igual a densidade, que é 440 kg por metro cúbico, vezes 20 metros cúbicos. A padronização é necessária por isso, né? Ele deu o volume em metros cúbicos, então a gente precisava também ter a densidade em metro cúbico, e não em grama por centímetro cúbico, como é na fórmula que geralmente a gente usa em sala de aula. Então assim, usando essa fórmula da densidade, eu encontro o peso seco desse montante aqui, que é igual a 8.800 kg, ou seja, massa seca a 0%, sem água nenhuma. Conhecido o peso seco, se nós aplicarmos a fórmula do teor de umidade, aí nós vamos fazer por 2 métodos, esse é o método 1. Nós já vimos também aqui num vídeo anterior como que nós chegamos nessa fórmula do teor de umidade da madeira. Então nós vamos ter o seguinte, teor de umidade é igual peso úmido menos peso seco dividido pelo peso seco vezes 100. Importante, considere que peso úmido menos peso seco, esse numerador aqui, é exatamente o peso da água. É aquilo que ele quer lá na questão dele, quantidade de água a ser retirada. E que o teor de umidade desejado para o cálculo é o do PSF, ou seja, 30%. Dessa forma, nós vamos ter que o teor de umidade é igual a 120, que é o atual, menos 30%. Então eu tenho que diminuir 90% de umidade. Esse é o teor de umidade a ser perdido. Bom, dito isto, nós vamos substituir na fórmula o teor de umidade por 90%, que é o que esse lote de madeira precisa perder até chegar ao PSF, e vamos colocar aqui, ó, o peso da água, que é o que ele quer descobrir. Nós trocamos, era peso úmido menos peso seco. Bom, peso úmido menos peso seco é exatamente o peso da água. O peso seco nós calculamos aqui, ó, 8.800 kg. Vamos substituir aqui na fórmula. Então, fazendo aqui rapidamente, nós vamos ter, passando o percentual vezes 100 para baixo do 90, nós vamos ficar com uma razão 90 sobre 100 igual a peso da água dividido por 8.800. Faço aqui uma regra de 3, vou encontrar que o peso da água é igual a 8.800 vezes 0,9, né, que você dividiu aqui o 90 pelo 100. Então, vou ter que o peso da água é igual a 7.920 litros. Ou o peso da água em quilos, considerando que a densidade da água é 1 kg por litro, é 1 para 1, né, a densidade da água é igual a 1. Então, eu tenho 7.920 litros e ele pergunta em quilogramas, eu vou ter aí que o peso da água a ser perdido é 7.920 litros, o que equivale a 7.920 quilos também, considerando a densidade da água.
Bom, existe uma outra forma também de fazer isso, um método alternativo usando basicamente aquelas fórmulas do teor de umidade. Esse mesmo valor que nós encontramos poderia ser obtido usando-se a fórmula do peso úmido, considerando a umidade inicial de 120% e a umidade final de 30%. É bem simples também, né? O peso úmido é igual ao peso seco vezes a umidade dividido por 100 mais 1. Essa fórmula também nós vimos num vídeo anterior, basta você procurar aí no link que a gente vai deixar, você consegue entender como se chega a essas fórmulas. Então, o peso úmido é igual a 8.800 kg, que nós já calculamos com a fórmula da densidade, vezes o teor de umidade inicial, que é 120, dividido por 100 mais 1. Eu vou encontrar que o peso úmido é igual a 8.800 vezes 2,2. 120 dividido por 100 vai dar 1,2 mais 1, 2,2. Então, assim, o peso úmido é igual a 19.360 kg. É o peso úmido total inicial, quando a amostra está com 120% de umidade. E para o peso úmido final, nós vamos ter que vamos usar a mesma fórmula, né? O peso úmido é igual ao peso seco vezes a umidade que eu quero, que agora é 30%, que é o PSF, dividido por 100 mais 1. Então, peso úmido vai ser igual a 8.800 vezes 1,3. Você dividiu aqui 30 por 100, dá 0,3 mais 1, 1,3. Então, o peso úmido é igual a 11.440 quilos. Ou seja, é o peso úmido total no ponto de saturação das fibras, no 30%, que é exatamente onde ele quer chegar. Então, eu tenho o peso inicial, quando a madeira está absolutamente úmida, e tenho o peso com 30%. Agora é só subtrair um pelo outro. Conhecidos os dois valores, basta fazer a subtração do primeiro pelo último. Então, o peso da água é igual ao peso úmido, 100%, menos o peso úmido a 30%. Ou seja, 19.360 menos 11.440, o peso da água é igual a 7.920 litros. Então, veja que você encontra o mesmo valor, tanto faz usar uma fórmula como a outra. Isso considerando a densidade da água igual a 1. Então, aqui, para a letra A do Jatobá, nós vamos proceder da mesma maneira. Tá? Conhecendo que a densidade é igual à razão entre a massa seca e o volume verde, e que, sendo a densidade do Jatobá de 0,88 gramas por centímetro cúbico, nós vamos converter isso para quilograma por metro cúbico multiplicando por 1000. Nós vamos encontrar aqui que a densidade é igual a 880 kg por metro cúbico para o Jatobá. Assim, substituindo na fórmula da densidade, nós vamos encontrar o peso seco do Jatobá, que nem nós fizemos lá para o Pinos. Massa seca é igual a densidade vezes o volume verde, né? Basta fazer a conversão dessa fórmula para ela ficar assim. Então, peso seco é igual a 880 kg vezes a quantidade do Jatobá, que é 20 metros cúbicos. Então, eu vou ter que o peso seco, a 100%, desse lote de Jatobá é igual a 17.600 kg. Conhecido o peso seco, se nós aplicarmos a fórmula do teor de umidade, esse também vai ser o primeiro método, nós vamos fazer pelos dois, nós vamos ter que teor de umidade é igual a peso úmido menos peso seco dividido pelo peso seco vezes 100. Importante também, a mesma recomendação, considere que o peso úmido menos o peso seco é igual ao peso da água. Então, nessa fórmula aqui, a gente tem exatamente o que ele quer calcular nesse numerador. E que o teor de umidade desejado para o cálculo é o PSF, ou seja, 30%. Então, dessa forma, nós vamos ter que subtrair a umidade inicial que ele fornece, que é 50% para o Jatobá, menos o ponto de umidade, que é o PSF, que é 30%, onde ele quer chegar. Então, o teor de umidade que nós precisamos calcular é 20%. É o teor de umidade que precisa ser perdido para chegar ao PSF. Substituindo na fórmula, TU é igual a 20 e o peso úmido menos peso seco é o peso da água, é o que nós queremos encontrar. O peso seco nós já calculamos, 17.600 kg vezes 100. Fazemos conversão dessa fórmula, regra de 3, e vamos encontrar que o peso da água é igual a 17.600 vezes a divisão aqui de 20 por 100, que é 0,2.
Assim, o peso da água a ser retirado até atingir o PSF é de 3.520 litros, ou 520 quilos se você considerar que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Se nós usarmos aquele método alternativo, primeiro calcula o teor de umidade inicial e o teor de umidade desejado, depois subtrai um pelo outro, a coisa vai ficar assim. Nós temos aí o peso inicial, peso úmido inicial de 50%, com a umidade de 50% e a umidade final em torno de 30%. Então, peso úmido é igual ao peso seco dividido pela umidade sobre 100 mais 1. Peso úmido é igual ao peso seco, que nós já calculamos pela fórmula da densidade, vezes 50, que é a umidade inicial, dividido por 100 mais 1. Peso úmido vai ser 17.600 vezes 1,5. 50 dividido por 100 mais 1. Então, o peso úmido inicial, logo que a árvore é abatida, é de 26.400 quilos para esses 20 metros cúbicos. E agora vamos calcular esse peso úmido quando a madeira atinge 30% de umidade. Para o peso úmido final, teremos peso úmido é igual a massa seca vezes o teor de umidade que nós queremos, que agora é o PSF, dividido por 100 mais 1. Assim, vamos ter peso úmido igual a 17.600 vezes 1,3, e eu vou ter como resultado final 22,880 quilos, ou seja, o peso úmido total no ponto de saturação das fibras. Agora basta subtrair esse peso úmido no início da operação, quando a madeira está completamente úmida, por esse valor que nós encontramos quando ela tem apenas 30% de umidade. Conhecidos os dois valores, basta fazer a subtração do primeiro pelo último. Então, substituindo aqui, peso da água é igual a peso úmido 100% de umidade, menos peso úmido a 30% no ponto de saturação das fibras, nós vamos ter que o peso da água é igual a 26.400 menos 22.880, o peso da água é igual a 3.520 litros. Idêntico ao outro método, assim como nós fizemos para o Pinus. Né? Mas tanto faz numa avaliação, você chegando a esse resultado por um método ou pelo outro, é satisfatório para você. Agora nós vamos para a solução da letra B, primeiro para o Pinus. Né? Então, ele quer saber agora de 30% até 12% de umidade. Então, conhecido o peso úmido de 30% é igual a 11.440 kg, né? Nós calculamos na letra A. Basta fazer o cálculo para o teor de umidade de 12% e em seguida subtrair. Então, a umidade é igual a 8.800, que é o peso úmido, vezes 12, que é o teor de umidade que nós queremos atingir, dividido por 100 mais 1. Ou seja, peso úmido é igual a 8.800 kg vezes 1,12. Isso vai me dar 9.856 kg. Assim, teremos que o peso da água a 12% é igual ao peso úmido a 30%, ao PSF, menos o peso úmido a 12%. Ou seja, o peso da água com umidade de 12% é igual a 11.440, que é aquele valor que nós encontramos no exercício anterior, menos esse peso úmido quando a madeira se encontra com 12% de umidade, que é 9.856 kg. Ou seja, para atingir 12% de umidade, partindo do ponto de saturação das fibras, é preciso retirar ainda 1.584 litros, considerando a densidade da água igual a 1. Né? A gente está falando litros, mas para não causar nenhuma confusão em relação à dimensão de peso. Mas pode ser usado litro ou quilo, tanto faz, porque em condições normais de temperatura, pressão, a densidade da água é igual a 1, ok? De uma forma mais simples ainda, poderíamos ter apenas empregado a fórmula do teor de umidade, aí já é o método 2, para encontrar o mesmo valor. Então, de 30% até 12% de umidade, o percentual a ser perdido é 18%, uma subtração simples. Assim, nós vamos ter que o teor de umidade é igual ao peso da água, peso úmido menos peso seco, dividido pelo peso seco vezes 100.
Então, 18, esse 100 vem para cá, passa a ser o denominador, 18 por 100 igual ao peso da água dividido pelo peso seco. Fazendo aqui a regra de 3, eu vou isolar o peso da água, que é igual a 8.800, que é o peso seco, vezes 0,18, que é essa razão do teor de umidade que nós precisamos perder. Assim, peso da água é igual a 1.584 kg. Você pode usar essa fórmula ou pode usar essa, também vai chegar na resposta da letra B para o Pinhos. Para o Jatobá, vamos usar o mesmo método. Então, teor de umidade do Jatobá, quando é 30%, ele faz com que o lote pese 22.880 kg. Se nós fizermos agora o cálculo para o teor de umidade de 12%, e em seguida vamos subtrair. Então, a umidade é igual a 17.600 kg quando está absolutamente seco, é o peso seco, né, vezes o teor de umidade que nós queremos encontrar, 12% dividido por 100, mais 1. Ou seja, peso úmido é igual a 17.600 vezes 1,12, e eu vou ter o peso da umidade aqui é 19.712 kg. Assim nós vamos ter que o peso da água a ser retirado para atingir 12% é igual ao peso úmido quando a madeira está com 30% de umidade menos o peso úmido quando a madeira está com 12% de umidade. Assim, ó, se eu substituir aqui, quando ela tem 30%, o Jatobá pesa 22.880 kg. E quando ele tem 12%, ele pesa 19.712 kg. Assim, para atingir esse valor de 12%, eu preciso retirar ainda 3.168 litros d'água do ponto de saturação das fibras até atingir 12%, considerando a densidade da água igual a 1. Da mesma forma, nós poderíamos aplicar a fórmula do teor de umidade, método 2, para resolver essa mesma questão. De 30% até 12% de umidade, o percentual a ser perdido é 18%. Então, basta substituir na fórmula, teor de umidade é 18, que eu preciso perder, 30 menos 12, igual ao peso úmido menos peso seco, que é o peso da água, dividido pelo peso seco vezes 100. Então, substituindo, passo 100 aqui para debaixo do 18, 18 por 100 igual ao peso da água dividido por 17.600 kg. O peso da água vai ser igual a 17.600 vezes 0,18, o peso da água é igual a 3.168 kg, mesmo resultado do método anterior, ok? Então, essa foi uma questão que caiu no ENAD já faz um tempinho, mas ela é bastante interessante porque ela, além de um pouquinho trabalhosa, ela nos dá um envolvimento ainda com a fórmula da densidade para que a gente possa chegar à resposta correta. Eu espero que isso seja útil para você. Se você gostou aí do nosso vídeo de hoje, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos, envie seu comentário para nós. E é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal. Inscreva-se se você ainda não for inscrito para receber aí os próximos vídeos em primeira mão. Valeu, pessoal!